bom dia a todos. Obrigado ao Francisco pelo convite. Eu, dada a audiência que temos e como é uma audiência que já percebe muito sobre estes temas, vou ser bastante rápido e abordar aqui de uma forma também muito célere as principais diferenças entre os business angels e o venture capital ou o capital de risco e espero que no final cheguemos à conclusão que mais do que as diferenças são as coisas que nos aproximam e que nos fazem trabalhar em conjunto, que são as mais significativas e as mais importantes. Eu confesso que tenho um problema de início com esta história de se chamar anjos a uns, o que parece que os outros ficam um bocadinho do lado dos demónios ou dos diabos, e eu penso que também no final da apresentação gostaria que esta ideia não ficasse assim. Começando pelo Business Angel, acho que a principal característica que temos é que são pessoas, são normalmente empreendedores, que foram bem-sucedidos, em muitos casos bem-sucedidos e talvez também mal-sucedidos numa série de outras coisas, que é um fator muito importante que aqui já foi referido, a questão dos insucessos, porque o Business Angel tem um papel fundamental na partilha da experiência e o que isso pode contribuir para quem se está a iniciar num novo negócio. Por isso estamos a falar de pessoas individuais, que às vezes podem estar agrupados em associações, que investem parte do dinheiro deles. Este dinheiro pode ser alavancado, mas eles estão a correr diretamente um risco financeiro com o seu próprio dinheiro. Estamos a falar de montantes de investimento que são relativamente reduzidos, normalmente à volta de 100 mil euros. Isto depende um pouco dos business angels, mas estamos a falar em montantes à volta de 100 mil euros. E depois, eu acho que mais importante que o dinheiro, os business angels têm um papel fundamental nesta questão de serem os mentores e serem alguém que consegue partilhar as experiências e dar todo o apoio através dessa partilha. Em termos do venture capital ou do capital de risco, neste caso em fases mais iniciais do modelo de negócios, estamos a falar não de indivíduos, mas estamos a falar de empresas, estamos a falar de sociedades gestoras de fundos de capital de risco, que tipicamente estão a gerir dinheiro de terceiros, que são os investidores dos fundos que são geridos por estas sociedades, investem em montantes normalmente superiores, montantes de cerca de 100 mil euros são demasiado pequenos para este tipo de fundos, por isso estamos a falar normalmente em montantes acima de 1 milhão de euros. Também tem esta componente muito importante, para além dos fundos, é a componente de toda a parte de gestão, de guidance, de toda a experiência que trazem para os projetos. Em termos dos ciclos de negócio e de que forma é que estes players entram, a maior parte destes negócios e dos empreendedores começam sempre por o financiamento vem sempre dos chamados family and friends, não é? São os amigos, são os familiares, são as pequenas poupanças, e isto é que faz com que o negócio comece e normalmente está ligado a uma fase ainda inicial de desenvolvimento do produto. Os business angels aparecem normalmente entre estas duas fases. Aparecem numa fase em que já surgiu a ideia, vão apoiar o desenvolvimento dessa ideia, vão apoiar a finalização do desenvolvimento do produto e começam a preparar esse produto para a entrada em mercado. A seguir aos business angels aparece então normalmente o venture capital, que faz um pouco a ponte entre aqueles dois estágios, e o objetivo é pegar nesta entrada que foi feita em mercado e começar a ter preocupações com o crescimento das empresas, com o ganho de cota de mercado. A ideia fundamental aqui, que eu acho que é comum tanto aos business angels como às empresas gestoras de capital de risco, é que estamos sempre a falar aqui de transformar ideias em negócios. Isto às vezes é um bocadinho mais complicado do que parece, e nós vamos falar muito em empreendedorismo, em inovação, mas a nossa experiência daquilo que nos chega é que depois muitos dos desafios estão nesta transformação. Isto às vezes requer skills muito básicos
e requer não só o acesso a fundos, e batem-nos à porta a maior parte das vezes para pedir fundos, e eu acho que a mesma coisa também acontece nos Business Angels, mas mais importante que os fundos, eu acho que são as componentes de gestão e a experiência. Isso é que é o grande valor acrescentado, tanto dos Business Angels como das gestoras de capital de risco, porque podemos ter a melhor ideia do mundo, mas se não tivermos as ferramentas para fazer com que isso se transforme num negócio que seja sustentável e escalável, vamos acabar por morrer. E, infelizmente, eu acho que isso ainda acontece muito e é algo que temos que conseguir mudar para que consigamos começar a ter o sucesso que todos desejamos. Apenas para finalizar, só para dar uma ideia, a Capital Criativo é uma sociedade gestora de capitais de fundos de capital de risco. Temos atualmente 2 fundos sob gestão, no total de 80 milhões de euros, um portfólio de 16 empresas. O nosso foco principal é na expansão de PMEs, mas também temos algum foco em startups e early stage, especialmente na região de Lisboa, dadas as características de um dos nossos fundos. Neste momento, para este tipo de projetos, temos ainda uma capacidade, até ao final de 2015, de apoiar projetos com montantes até 1,5 milhão de euros, e por isso estaremos abertos a que falem connosco para ver se é possível apoiar este tipo de projetos, mais startups ou projetos numa base mais de early stage. Muito obrigado.